eu tenho em minhas mãos, queridos candidatos, o tema da redação do Enem de 2018. Então, ó, caneta e papel na mão, hein? Lá vai! Anotaram? Ah, espero que sim. Falei 3 vezes e não vou mais repetir. Então, roda a vinheta! Hora do Enem já tá no ar para falar daquela que tira o sono de multidões, mobiliza corações e memes. É a redação e quem ajuda a gente é ela, Dayana Mendes. Chega mais. Tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Hoje o nosso foco está na conclusão da dissertação. Então, para situar o candidato, qual a função da conclusão? Bom, o aluno, ele precisa usar a conclusão para amarrar o texto até o final. E no Enem, a função da conclusão, além de amarrar o texto, também é solucionar o problema e apresentar uma proposta, tá? Ele tem que manter a expectativa do leitor até o final. É isso, é basicamente essa a função. E tem que sintetizar tudo que já estava no texto? Olha, você não precisa sintetizar tudo que já foi escrito no texto, porque senão vai ficar muito longo. Mas você precisa retomar a principal ideia defendida no texto, que é a sua tese. Então, a gente precisa usar o parágrafo de conclusão para fazer menção, para retomar a tese. Mas nada de trazer ideia nova na conclusão, né, professora? Não, até porque se você traz uma informação nova, você acaba não desenvolvendo aquela ideia e o corretor, ele vai olhar e vai entender que o seu texto não está completo. A função da conclusão é amarrar, não é inovar, tá? O que você tiver para dizer, você vai dizer ao longo dos parágrafos de argumentação. Mas para sintetizar as informações, você não precisa trazer um extra. É só encerrar o assunto. Bom, uma coisa que gera muita confusão e tem que ficar clara, né, professora, é que conclusão é diferente de proposta de intervenção. Pois é. A proposta de intervenção é uma das formas de se concluir o texto. Alguns alunos acham que a proposta de intervenção ela foi inventada pelo Enem. Ela não foi inventada pelo Enem. Tá? É uma maneira de terminar o seu texto. É claro que você não precisa usar a proposta só na sua conclusão. Você pode, ao longo do parágrafo de argumentação, também dar ideias, sugestões para o que pode ser feito para solucionar o problema. O que também a gente precisa perceber é o seguinte, a conclusão é um dos parágrafos do seu texto, é o parágrafo final do seu texto. E ele tem que existir independentemente da proposta. É possível fazer uma boa conclusão sem a proposta de intervenção? Para o Enem, não. Para o Enem, você precisa usar aquele espaço para fazer a sua proposta. É o que a gente espera, é o local ideal para colocar a proposta. Mas se o aluno criar sugestões para que o assunto seja resolvido, para que aquele tema que foi problematizado seja solucionado, não tem problema, você não perde ponto por isso. Mas o ideal é você, depois de ter argumentado, depois de ter exposto a sua visão sobre aquele assunto, você seja capaz de usar a conclusão para retomar a tese, para desenvolver a sua proposta e apresentar uma frase final para finalizar o teu texto. Bom, pela lógica, a conclusão tem que ser o último parágrafo, né, professor? Sim, a conclusão ela tem que estar no último parágrafo. Não faz sentido você concluir antes, tá? A gente precisa pensar o seguinte, a conclusão é como se fosse aquele the end, o fim que aparece no filme. Não escreva, por favor, essas palavras lá na sua redação do Enem, tá? Mas é como se fosse aquele local aonde eu já espero que o texto acabe. Beleza. E para fazer a conclusão, a gente precisa de algumas ferramentas, né? Tipo marcador conclusivo. A gente pode usar a lousa? Com certeza. Então vamos para a lousa.
Mostra pra gente, professor, o que é o marcador conclusivo. Bom, olha só, eu fiz esse esquema para vocês entenderem como funciona a conclusão. A gente ainda vai ver um exemplo, tá? Mas basicamente, a conclusão ela tem que ter 3 partes. Ela precisa ter o conectivo conclusivo, que é nada mais do que uma conjunção, do que uma palavra que eu vou colocar ali para dar a ideia de que eu estou encerrando o texto. Então, como exemplo, eu posso usar o portanto, sendo assim, desse modo, tá? São conectivos ideais para serem usados na conclusão do texto. Nada de contudo, né, professor? Não, por favor, não façam isso. O contudo, ele tem valor adversativo, ele equivale ao mais. Aí você lembra da música, você não vale nada, mas eu gosto de você, tá? É uma informação para negar outra informação dita anteriormente. Esse cara aqui é o cara que vai concluir. Aí a gente lembra da frase do Descartes. Penso, logo existo. Penso, portanto, existo. Tá? É uma ideia ligada a uma finalização, um desfecho. Beleza? Em seguida, a gente vai para a retomada da tese. O que é a retomada da tese? É uma paráfrase da tese. Bom, vamos entender o que é paráfrase. Paráfrase é quando você transmite uma informação mudando uma ou outra palavra. Você escreveu a sua tese no parágrafo da sua introdução. É a última ideia que vem no parágrafo de introdução. Você não vai copiar e colar. Não dá Ctrl+C, Ctrl+V, tá? O que você faz é trazer essa ideia de uma forma mais simples, mais objetiva, trocando uma palavrinha ou outra para não ficar exatamente igual. E em seguida, a gente vem com a proposta. Uma última parte que a gente pode pensar aqui é aquela frase final para encerrar o texto, mas eu não me dei ao trabalho de colocar aqui, porque para muitos candidatos, às vezes não tem linha o suficiente. O mais importante é seguir essa ordem, tá? Outra consideração importante, o conectivo conclusivo, portanto, sendo assim, logo, dessa forma, dessa maneira, tá nesse sentido, esse conectivo conclusivo, ele pode vir no início da frase ou ele pode vir no meio da frase. Então, eu posso dizer, portanto, a educação dos surdos é um assunto que precisa ser tratado com maior responsabilidade no Brasil. Ponto. Retomei a minha tese. Posso iniciar a frase pelo portanto. Ou eu posso escrever de uma outra forma. Percebe-se, vírgula, portanto, vírgula, que a educação de surdos é algo que precisa ser tratado com maior seriedade no Brasil. Tá? Então, ele pode ficar começando a frase ou ele pode ficar no meiozinho, depois do verbo. Tá? Não tem problema você mudar esse conectivo de lugar. E aí, a gente vai para a retomada e a proposta. Então, partiu o exemplo, professor? Partiu o exemplo. Bom, esse é o tema da prova do Enem do ano passado, Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Considerações importantes. Quando você está diante do tema, você tem que prestar atenção naquilo que você não pode deixar de mencionar, tá? Na minha tese e na minha conclusão, eu não posso deixar de mencionar formação educacional ou alguma palavra ligada à questão da educação, surdos e Brasil. Bom, olha o que o aluno faz. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Bom, aqui ele usa o esse. O esse, ele é um pronome que vai retomar a ideia de que o assunto foi exposto como um problema. O esse retoma a questão da educação de surdos no Brasil. Ou seja, retomada da tese. Né? Ele retoma a ideia principal. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Em seguida, ele coloca o conectivo em destaque. É a primeira coisa que encerra o texto. Preciso ter essa marcação, tá? Coloquei o conectivo, retomei a minha tese, agora eu vou para a proposta. Cabe ao Ministério da Educação, lançou o agente, criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos. Uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, a fim de que essa comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, conscientize-se. Desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Importante a gente prestar atenção numa coisa.
Você reparou nessa frase, a última frase que o aluno colocou nesse parágrafo de conclusão? Isso não foi feito de forma aleatória. Quando a gente olha esse parágrafo desconectado do resto da redação, a gente pensa, nossa, que esquisito. Quê? Por que Zeus? Quem é Sísifo? Ele cria essa frase porque ele está relacionando essa ideia a um conteúdo que já foi mencionado anteriormente. Então, aqui, ele criou essa frase dessa maneira para retomar uma informação anterior, que é o que a gente chama de circuito, texto-circuito. A gente reforçou que a gente tem que retomar a tese na conclusão, Sim. que a gente precisa de marcadores conclusivos, e agora a gente vai falar de texto-circuito. Sim, a gente vai falar de texto-circuito. Bom, o que é o texto-circuito? O aluno precisa entender o seguinte, você pode lançar uma referência, seja na introdução ou em alguma parte do texto, em algum dos capítulos de argumentação, e depois encerrar com essa ideia que você lançou. Para a gente ficar mais antenado e entender melhor como é que funciona isso, a gente vai dar uma olhadinha numa das redações que tirou 1000 no ano passado. A redação da aluna Thaís Fonseca. Opa, bora lá! Bom, já tá na tela lá. Primeira coisa, para a gente entender a referência que ela faz à mitologia grega, a gente precisa perceber em que parte do texto essa referência foi feita. Foi feita uma referência a um elemento da mitologia grega que é o Sísifo. Quem é o Sísifo? Ele foi condenado por Zeus a subir uma pedra por uma montanha, a pedra cai, ele desce, pega a pedra de novo e fica nesse processo eternamente. A introdução dela é usada para fazer uma referência interdisciplinar. Ou seja, ela traz um elemento alheio aos textos de apoio e usa como recurso criativo. Ela está certíssima, por isso a nota tão alta. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Entendendo que nem todo mundo conhece essa referência, ela mesma conceitua e define a referência. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão, assim a pedra retornava à base. Bom, ela lança a informação, agora ela vai relacionar isso com o momento presente. Então, ela usa o odiernamente, que equivale ao atualmente. Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras, as quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, agora eu tenho a tese. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional dos surdos é um desafio no Brasil. Na tese dela, ela traz todas as palavras-chave do tema, tá? O qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Nós não vamos ver o restante do texto, a gente vai direto para a conclusão. Antes da gente chegar lá, eu queria que vocês percebessem uma coisa. Na proposta, no tema, na tese, mais especificamente, ela expõe que é um desafio, então eu consigo perceber que ela problematiza o assunto e ela também dá a entrever quais serão as ideias que ela vai defender ao longo da argumentação. Agora, a gente vai para a conclusão. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Qual o problema? A questão da educação dos surdos que não se dá da forma como deveria. Cabe ao Ministério da Educação criar um projeto, ela introduz o agente, para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, conscientizem-se. Desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os sísifos brasileiros vencerão os desafios de Zeus. Como ela coloca na introdução que o trabalho da comunidade surda é um trabalho semelhante ao de Sísifo, porque eles lutam e, infelizmente, eles não conseguem avançar por culpa de outros aspectos, ela vai retomar essa informação agora. Isso é o que a gente chama de texto-circuito. O aluno, ele não é obrigado a fazer um texto-circuito, mas repara como o texto fica melhor quando isso é feito. Fica mais bonito, né? Fica mais bonito, as ideias ficam conectadas, você consegue perceber que o aluno está fazendo uso de um recurso criativo. Então, fica redondinho, fica tudo redondo, fica tudo encaixado. Outra coisa que você apontou é a importância de ter um final feliz, né? De concluir.
O que a gente também consegue perceber nesse exemplo é que ela retoma aí a questão do mito de Sísifo, ela também me mostra que por meio dessas mudanças e da construção dessas medidas que ela aponta, a sociedade vai melhorar. Então, ela termina a frase de forma positiva, ela termina o texto de forma positiva. E isso é legal até. É um recurso interessante para o aluno fazer também. Mas é obrigatório ter o final feliz? Não, você não precisa. Inclusive, é comum nós lermos redações que tiraram 1000 e que não fazem a retomada do texto circular, que não criam essa última frase de efeito. Você não tem essa obrigatoriedade, mas se você conseguir na sua redação fazer, é melhor para você. Ou seja, professora, são 3 coisinhas que a gente deve seguir, né? Sim, são 3 informações importantes. A gente precisa colocar o conectivo conclusivo, Sim. A gente precisa retomar a tese e, se possível, tentar fazer um texto-circuito, não é? Criar essa frase feliz que retome aí uma ideia que você lançou e que também me mostre ou mostre para o corretor que essa medida que você sugere, né, que seja adotada, ela vai ter um poder de transformação. Então, é melhor para o seu texto. Mas nada disso funciona se tiver problemas com ortografia, né, professora? Por favor, a gente tem que ter um cuidado aí na hora da escrita, até para não perder ponto na competência 1, que é a da norma padrão da língua. Quais são os erros mais comuns que você percebe na ortografia? O que a gente costuma ver muito é que o aluno, por vezes, esquece a diferença entre o A e o A. Aqui eu tenho uma relação ligada a um verbo. Aqui é o verbo haver. E aqui eu tenho algo que pode ser um artigo, uma preposição. Os alunos costumam misturar os dois. Outro erro muito comum é a própria palavra de repente, que por vezes aparece escrita assim, ó, junto e com 2 R's. Às vezes aparece junto e com 2 R's. E aí eu não posso fazer dessa forma, tá? Beleza. Eu preciso me lembrar que de repente é separado. Outra palavra bem polêmica, com certeza. Com certeza. Sim, alguns acabam confundindo e pensando que com certeza é junto. Mas na verdade é separado. Então, os alunos escrevem assim. A gente também precisa lembrar um assunto importante, que é a questão da regência. Alguns verbos da nossa língua, não eles têm uma colocação especial. Por exemplo, o verbo assistir. O verbo assistir, ele tem mais de um sentido. Quando eu estou vendo o nosso programa, não é nosso, né? Me apropriei. Gostei, isso aí, nosso. Quando eu assisto a hora do Enem, eu preciso me lembrar que eu preciso colocar a preposição antes. Então, quando eu digo assistir, assisto ao vídeo, eu preciso me lembrar de colocar a preposição na frente. E se for uma palavra feminina, eu vou ter que usar o acento grave, a crase. Então, eu posso dizer assisto a aula. Aí você vai me perguntar, poxa, Dayana, se ele não colocar, qual é a ideia que ele vai estar trazendo? Se você usa o verbo assistir sem usar a preposição na frente ou sem acentuar, colocar o acento grave, você, na verdade, não está dando a ideia de que está vendo, mas sim que você está auxiliando. Então, se eu digo, assisto a minha mãe na cozinha, eu não preciso colocar a crase, porque é provável que eu esteja ajudando a minha mãe nas tarefas domésticas. Outro erro muito comum, o verbo visar. Os alunos acham que o verbo visar, como é um verbo mais formal, ele é um verbo bonito e traz rebuscamento. Só que o verbo visar, ele também tem sentidos diferentes na língua. Então, é importante a gente tomar cuidado com ele. Quando a gente usa o verbo visar com o sentido de almejar, objetivar, essa proposta visa a. Eu preciso colocar a preposição. Essa proposta visa a. Vou colocar um verbo, visa a melhorar. Eu preciso me lembrar de colocar a preposição antes de usar o verbo. Se eu tenho um verbo, eu não tenho crase. Eu não coloco crase na frente de verbos. Mas se eu tivesse aqui uma palavra feminina, eu precisaria colocar crase. Então, visa a
União. Eu preciso me lembrar de colocar a crase. A redação pode estar perfeita, Lande, mas se o aluno esquecer de colocar a preposição aqui, ou se ele, porventura, esquecer da regra da crase, ele já perde 40 pontos. Esses erros aqui são erros considerados mais graves, tá? Porque para um aluno que está no ensino médio, a gente não deveria mais escrever dessa forma, então a pontuação acaba diminuindo ainda mais. Então só tem um jeito quando a questão é ortografia, né, professora? Treinar, treinar, treinar. Exatamente. E ler. Ler é muito importante, porque quando você lê, você fixa aquela palavra na sua cabeça. Isso acaba ajudando. Acaba ajudando tanto na fluidez do texto, quanto na forma como eu escrevo as palavras. Professora, no primeiro dia de Enem, a gente tem as questões de linguagens e códigos, ciências humanas e redação. Tudo isso em 5 horas e meia. Então, como organizar o tempo para fazer uma boa redação? Os alunos precisam ter uma estratégia de prova. Isso é super importante. Eu não aconselho deixar a redação por último. Eu aconselho separar 1 hora do seu tempo, no máximo 1h10, para fazer a redação. Você pode começar pela parte de ciências humanas, fazer algumas questões e depois ir para a redação. Ou você pode começar a primeira hora da sua prova fazendo a redação. Esse é o indicado porque, se você deixar para o final, a sua mente vai estar cansada. E com o cansaço, você pode se confundir, acabar errando a ortografia, esquecer de colocar uma vírgula, ou então não estar, digamos assim, inspirado para criar o seu texto. Então, comece pela sua redação ou dedique um pouquinho só do tempo para resolver uma outra questão e comece a redação logo em seguida. Peça sempre pro fiscal da prova dizer para você a questão do tempo, tá? Então, começa controlando o tempo. Você também não pode começar pela redação e ficar toda a vida nela. Se você gastar mais do que 1h10, mais do que 1h20, não é o ideal, é que seja feito em 1 hora, mas mais do que 1 hora para a prova de redação, você vai acabar não tendo tempo de fazer as outras partes e isso vai prejudicar o seu texto. O seu rendimento, a sua nota. Agora, professora, só entre nós, aposta em algum tema para esse ano? Eu acredito que com a mudança que nós tivemos nos últimos anos com relação ao governo, esse tema do ano de 2018 seja um tema mais neutro. Então, eu penso em alguma coisa ligada ao bullying, bullying nas escolas, algo ligado à segurança, mobilidade urbana, saúde, talvez, ou um tema ligado ao meio ambiente. Eu não acredito que um tema que possa levar o aluno a acabar ferindo os direitos humanos, dependendo do posicionamento que ele tiver, seja um tema que vai ser escolha da banca. Não acredito nisso. Show de bola. Professora, muitíssimo Muito obrigado mais uma vez. Agradeço. Obrigada a todos. Até a próxima. Mesmo, até a próxima. Tá vendo, galera? Quer ver os programas anteriores? É só dar uma passadinha no youtube.com/TV Escola. Tchau! É ela, a redação. E quem ajuda a gente... Eu não posso falar ela de novo, porque eu já falei ela 10 vezes.